Graça e paz, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo do Senhor Jesus esteja aí penetrando no teu coração e fazendo você se sentir bem diante de tantos desafios que eu sei que você e nós enfrentamos todos os dias. Quero trazer uma palavra hoje de esperança. Eu sei que os dias têm sido muito difíceis e nós precisamos da esperança, não qualquer esperança, mas a esperança do Senhor Jesus na nossa vida, a esperança de Deus para toda criatura, para nós que esperamos por Ele. Amém? Lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Jeremias, o profeta apelidado por profeta chorão, ele lamentava diante de Deus, lamentava com o Senhor a sua sorte, a sorte do seu povo, as questões que não estavam bem resolvidas, estava tudo um caos, só tinha notícias ruins, o caos social havia se instalado, as incertezas, a aflição, o pranto e o desespero haviam tomado conta de Judá, haviam tomado conta de Jerusalém, haviam tomado conta porque eles estavam como escravos da Babilônia. Eles estavam como escravos e estavam passando por momentos muito difíceis. E eu queria pensar esta noite com os irmãos a respeito disso, com os amigos a respeito disso. E a palavra de Deus nos diz em Lamentações, capítulo 3, versículos a partir do 18, diz o seguinte: Então disse eu, Jeremias falando, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Meus queridos, podemos observar aí que diante de todo o caos, também diante da esperança que ele tinha em Deus, Jeremias, ele estava focado nas ruínas, ele estava focado na violência que o povo de Deus estava sofrendo. Ele estava sofrendo também com isso. Parecia como se fossem os dias de hoje. A sociedade, um caos, muitas incertezas, a gente não sabe em quem acreditar, a gente só tem uma certeza, que a esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós vemos o mundo assim como estava naquele tempo, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, onde o povo de Deus estava sendo escravo de um povo pagão e acabou que eles começaram a perder a esperança. Nós observamos aqui no versículo 18 que Jeremias fala que a esperança dele já tinha se acabado com Deus. Ele já não esperava mais em Deus nada. Ele só esperava coisas ruins. Eu não sei da tua vida, não sei do teu relacionamento com Deus, mas talvez você, assim como eu já passei também, e de vez em quando a gente tem esses reveses e a gente pega e perde as esperanças de que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Depende para onde. Eu quero pensar com vocês hoje, aonde está o foco de vocês? Aonde está o meu foco? Aonde estão os meus olhos? Na esperança ou no caos? Aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos olhos hoje? Diante de tantos desafios, diante de tantas coisas horríveis que têm acontecido, aonde estão os nossos olhos? Na esperança ou no caos? Nós, quando olhamos para o caos, a gente acaba se envolvendo com o caos, acabamos perdendo a esperança. Mas quando nós olhamos para Deus, nós temos renovado a nossa esperança. Aonde estão os teus olhos? Eis o retrato do mundo hoje, eis o retrato da sociedade hoje. É um caos, é um caos. A sociedade não tem muito o que recuperar. A única coisa que a única forma que a sociedade pode se recuperar, cada um de nós podemos recuperar, é em Deus, é em Jesus. Jesus transformando a nossa vida, transformando a vida das pessoas. Meu querido, lá em Mateus 6, 22 e 23, Jesus diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo
será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Olha só o que ele fala. O que ele quer dizer com olhos bons? Os olhos bons, meu querido, é justamente os olhos que que miram em Deus. Os olhos que miram no Senhor, os olhos que miram com a esperança que o Senhor irá livrar, que o Senhor irá trazer alento para o nosso coração. Esses são os olhos bons. Os teus olhos têm sido bons ou têm sido maus? Você está com os olhos no caos ou na esperança? Aonde? Aonde estão os teus olhos? No caos ou na esperança? Os olhos maus, eles se desviam de Deus, são aqueles que se desviam de Deus, desviam-se para confiar em outras coisas, confiar em homens, confiar em promessas, confiar em situações que muitas vezes não tem Deus no negócio. Os nossos olhos são maus quando nós miramos nas coisas que não são eternas. Quando nós miramos nas riquezas desta vida, como diz o próprio Mateus, Jesus em Mateus capítulo 6, versículos de 22 até 24, ele diz, olha, aonde é que estão os teus olhos? Aonde está o teu tesouro? O que importa para a tua vida? Os teus olhos estão ali? Os teus olhos estão fitados em mim? O Senhor Jesus pode perguntar para cada um de nós. Onde estão os nossos olhos? Na esperança ou no caos? Eu quero analisar com vocês agora uma outra questão. O profeta Jeremias estava olhando para o caos. Ele estava olhando para a sua própria dor, para a aflição do povo, para a dor do povo. Ele estava sem esperança, achando que tudo havia acabado ali. Mas não, o Senhor nunca nos desampara, nunca desampara o seu povo. O Senhor é Deus, o Senhor cuida verdadeiramente de nós. E Ele está cuidando de você, meu querido. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Ele tem algo muito especial para a vossa vida. Olha só, no versículo 21 de Lamentações 3, versículo 21, versículo um dos que mais nós conhecemos, né? Ele diz assim, olha só, Jeremias estava olhando para o caos, mas de repente ele se lembrou, olha só, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e fez ele lembrar do seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha, eu quero olhar no meu retrovisor, eu quero olhar no retrovisor do carro da minha vida, eu quero olhar no retrovisor da minha existência e olhar quantas coisas o Senhor já fez por mim, e Ele nunca me desamparou em momentos também, talvez tão difíceis como este que nós estamos passando agora, como que você deva estar passando agora, ou na família, ou na sociedade, ou com falta de emprego, falta de grana. Olha, eu não sei qual é o teu problema, você sabe. Qual é o caos da tua vida nesse momento? Talvez você não esteja nem vivendo esse caos, talvez seja tudo bem na sua vida, não importa, o Senhor é contigo. Traga a memória, se lembre das benesses do Senhor, o quanto Ele já te deu, o quanto Ele fez por você. Meu querido, eu quero que você faça como Jeremias agora. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória naquele tempo em que eu lia mais a palavra de Deus. Eu quero trazer à memória naquele tempo que eu orava mais ao Senhor, eu dependia mais do Senhor. Talvez esteja tudo bem na sua vida e por isso mesmo você tirou os olhos da bênção. Justamente você tirou os olhos daquele que te deu a bênção. Por causa, se era um trabalho que você queria e Ele te deu, talvez esse trabalho esteja tirando de você o foco em Deus. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece na vida de Jeremias aqui? Quando ele afirma para ele mesmo: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança? É a palavra de Deus. O que pode me dar esperança é o que Ele já fez por mim. E com certeza Ele vai fazer, como diz aquele cântico que nós cantamos, né? Por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Nós te agradecemos, Senhor. E olha só, a gratidão é algo extraordinário. E ele quando foca aqui na esperança, ele começa a lembrar daquilo que Deus fez. Olha só como é que muda o cenário, né? O 21 fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí ele continua no 22, a partir do 22 aí. As misericórdias, ele se lembra disso. Ele se lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã.
Ó, tem um amigo que fala uma coisa muito interessante, né? Eu pactuo isso com ele, que o software de Deus, o software das misericórdias de Deus, eles se renovam a cada manhã. Eles se atualizam a cada manhã. Estão sempre atualizando. As misericórdias do Senhor têm se atualizado e se atualizaram nesta manhã, na tua vida e na minha. Vão se atualizar amanhã também. Onde é que estão os teus olhos, meu querido? Foca na misericórdia do Senhor. E ele continua aqui no 23, né? Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. O Senhor é fiel. Nós podemos ser infiéis, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel o tempo todo. Ele é fiel até quando nós somos infiéis. E ele continua aqui dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Filho, sabe o que é isso aí? É você aguardar no Senhor, aguardar nas promessas do Senhor. Está com problema na tua vida? Está com problema nos teus relacionamentos em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, ou na sociedade? Problemas de justiça, filho? Olha, coloca-se diante do Senhor. Não precisa esbravejar, não precisa reclamar, não. Em silêncio aqui, ó. Para de reclamar. Para de reclamar, filho. A vida é boa. A vida com Cristo é muito boa. A vida longe do Senhor é um caos. Os olhos que miram as coisas para longe do Senhor, os olhos que vão para longe do Senhor, eles experimentam o caos. Aquele que foca no Senhor, esse prospera, esse aproveita e saboreia das benesses do Senhor. Olha como a mente de Jeremias mudou. Olha como a mente dele mudou. Ele fala que bom é aguardar a salvação no Senhor. Olha, já trouxe esperança para ele de novo. Foi só ele trazer à memória aquilo que dava esperança. Foi só ele lembrar que quando o povo era escravo no Egito, ele com mão forte foi lá e libertou. Ele sustentou no deserto. Ele amparou com a nuvem a presença do Senhor para que o povo não morresse no sol escaldante e à noite o frio não os matasse e as suas sandálias seus vestidos não se consumiam e tinha pão e eles estavam indo para uma terra que emana leite e mel. Filho, o Senhor quer te colocar em lugares mais altos, em lugares que são aprazíveis à tua vida e à tua família. Ele vai te dar prosperidade, mas a prosperidade depende da nossa fidelidade. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Olha, sabe o que separa as bênçãos do Senhor de nós? São os nossos pecados, o guarda-chuva do pecado. O guarda-chuva do pecado. As bênçãos do Senhor recaem sobre nós, mas o guarda-chuva do pecado é que impede. A mão do Senhor está estendida sobre nós, os ouvidos do Senhor estão atentos, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E para concluir aqui, meu querido, caminhando para o final, eu começo a ver que a mente de Jeremias começa a mudar, e a tua mente também precisa mudar. É só você lembrar do que Deus já fez na tua vida, e Ele vai fazer muito mais. Tenha tranquilidade, creia nisso. Creia, tenha esperança nisso. E ele fala aqui no versículo 38 desse mesmo capítulo 3, ele fala aqui no versículo 38, não procede do Altíssimo tanto bem quanto mal. É Deus. Deus faz a ferida, filho, para chamar a tua atenção para Ele, para você se chegar a Ele, para você depender dEle, mas também Ele te dá a cura. Ele não te deixa ao relento, Ele não te deixa na mão, Ele te faz a ferida, Ele dá aquela quebradinha na patinha, né? Na patinha da sua ovelha, para ela não ficar tão afoita assim, porque ela pode, em vez de ser só quebrar a patinha, ela pode perder a sua vida. Olha, meu querido, o Senhor, tanto bem quanto mal, a palavra de Deus nos garante isso, provém do Senhor, é o Senhor quem faz todas as coisas. Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não são só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Todas as coisas contribuem para o teu crescimento e para o meu crescimento. Filho, confia no Senhor. Coloque a tua esperança no Senhor, o teu olhar no Senhor. E aqui no 39 ele diz, por que, pois, se queixa o homem vivente? Ele mesmo se indaga, de que eu estou me queixando? De que eu estou reclamando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não é verdade? Nós somos afligidos pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias transgressões. Querido, coloque os teus olhos na esperança.
Tira os teus olhos do caos. Tá ruim, pois pode piorar se você estiver olhando apenas para o caos, porque você vai estar valorizando o caos. Meu querido, eu quero dizer o seguinte, olha, lá em Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, depois dá uma olhadinha lá. Olha, as serpentes não, o povo estava reclamando até do pão que Deus dava no deserto. O povo estava reclamando de tudo, reclamava até de dinheiro novo, de carro zero, eles reclamavam de tudo. Aí Deus falou, rapaz, tá. Aí Deus levantou um montão de serpentes abrasadoras, serpentes venenosíssimas do deserto, ó, com veneno concentradíssimo. Foi lá para picar o povo e o povo morrendo. Aí ele mandou sair, o povo estava morrendo, todo mundo desesperado, buscando a Deus. Aí Deus falou assim para Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca no meio do arraial, e todos que forem picados pela serpente olharem para aquela serpente, filho, olharem para aquela serpente, ele vai ser curado. E João vai falar justamente sobre isso. Importa, assim como a serpente foi levantada no deserto para trazer cura, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali era um protótipo de Cristo para a salvação. Todo aquele que olha para Cristo, ele tem a salvação nele. Ele é a salvação, porque o pecado já nos picou. Satanás a serpente do Éden já pegou no nosso pé, já colocou o veneno do pecado em nós. Basta que nós olhemos para Cristo para nos livrar do pecado, para nos livrar, para nos livrar desse caos, essa aflição, essa murmuração. Uma murmuração leva a outra. Aí chega alguém e pergunta, como é que você está? Eu estou bem. Não, mas está tudo ruim na minha vida. Na minha também está. Quer dizer, acaba contagiando o outro. Tanta alegria, quando você começa a dar gargalhada, contagia as pessoas, também as nossas iniquidades contagiam as outras pessoas que estão perto de nós. Nós ficamos rixosos, nós ficamos barulhentos, nós ficamos aborrecidos, nós reclamamos de tudo e as pessoas começam a reclamar também. Meu querido, pensa nisso, coloca a tua vida na esperança que há em Jesus Cristo, e não se queixe do seu próprio pecado, se queixe de você mesmo. Caramba, eu tenho que buscar mais o Senhor, eu tenho que buscar mais na palavra do Senhor, eu quero ter os olhos bons, uns olhos que miram em Cristo, uns olhos que se desviam, que se desviam do mal, mas que buscam Cristo Jesus. Eu queria deixar essa palavra para você e essa pergunta: aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Se os teus olhos forem bons, vai estar em Cristo. Se os teus olhos forem maus, os teus olhos vão estar em outras coisas que não são de Deus. Eu tenho certeza disso. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, meu querido. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar por você, quero orar pela tua vida agora. Deus, nós, em nome de Jesus, na presença e na tomada do Espírito Santo que está no nosso coração, Deus, nós queremos declarar a todos que escutarem esta mensagem, a todos que assistirem esta mensagem, Senhor Deus, vinda da parte do Senhor para as nossas vidas, que sejam ricamente abençoados, que estejam com os seus olhos curados, os seus olhos apontando para o Senhor, mirando na cruz de Jesus Cristo, porque só nele há a vida eterna, só nele há a salvação. Deus, não deixa a gente ficar murmurando, não deixa a gente ficar olhando para o caos, mas nos dá olhos de esperança, nos ajuda a mirarmos na esperança que há em Cristo Jesus, assim como Jeremias, o profeta, Senhor Deus, se lamentava e de repente ele mudou o seu foco, colocou o foco no Senhor, Deus, e ele foi curado, e ele foi libertado, e ele foi tranquilizado pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, faça com que a família dessas pessoas que estão me assistindo também experimente da salvação de Cristo Jesus, também experimente da libertação do caos e tenha esperança em suas vidas. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, lembre-se, crer é pensar e agir de acordo com aquilo que se crê. Graça e paz.